No dia que a Conferência de Líderes da Assembleia da República tentou, uma vez mais, limitar a liberdade dos deputados e limitar, desta forma, as conquistas iniciadas em abril e consumadas em 25 de novembro de 1975, a 5 dias da celebração dos 49 anos do 25 de novembro, que nos trouxe e consumou a liberdade, depois desta palhaçada que aconteceu na Assembleia da República. Muito bem, Rui Paulo Sousa, com as declarações que fez publicamente, a defender os interesses da liberdade, a defender os interesses da democracia. Se isso representa defender os interesses do Chega, então perfeito, e foi o que aconteceu. Lembrei-me de trazer aqui um vídeo e fazer aqui um jeito quase de reação de Zita Seabra. Para quem não conhece, eu vou ler aqui uma pequena biografia de Zita Seabra. Nasceu em Coimbra, viveu e estudou no Porto, é casado, onde tem três filhos e 5 netas, militante do PCP desde os 15 anos, passou à clandestinidade com 17 anos, participou nas lutas estudantis do 25 de Abril, sendo responsável pela criação da União de Estudantes Comunistas. Dirigente comunista e deputada à Assembleia da República em 1975 até 1988 pelo PCP e pela APUL, foi expulsa do PCP em 1988. Foi deputada eleita pelo grupo parlamentar do Partido Social Democrata na Assembleia da República e foi ainda vice-presidente do grupo parlamentar do PSD na 10ª legislatura. Foi também vice-presidente do PSD em 2009. Coordenou o Secretariado Nacional para o Audiovisual em 1993, etc, etc, etc. O que é importante aqui era, de facto, fazer esta correlação. Quando eu nos últimos dias vejo, por exemplo, o Hugo Soares, o líder parlamentar do PSD, a dizer que o Chega é estatizante e que toma medidas de esquerda. Bom, percebermos então Zita Seabra, mas eu acho que hoje é relevante ouvirmos, eu creio que isto vai passar tudo, que os áudios vão passar todos, ouvirmos Zita Seabra neste excerto de 3 minutos que passou há uns tempos na CNN. Vamos então ouvir. É uma data muito importante, por uma razão simples, e vamos olhar para o que se passava no país. Tínhamos de um lado o PCP e a extrema-esquerda, os partidos radicais de extrema-esquerda, que eram conhecidos, tínhamos os militares... Alguns deles que, entretanto, estiveram de braço dado depois com o 25 de novembro, Deixe-me só acabar. Os militares divididos entre uma ala conservadora e uma ala radical e uma ala absolutamente radical, mais radical ainda. Só de referir que nessa altura existiam os Soldados Unidos Venceremos, uma ala mega radical, e que o PCP estava completamente metido em toda esta palhaçada e a forma como queriam instaurar em Portugal uma ditadura de esquerda ao jeito da União Soviética. Mas vamos à visita. E, portanto, havia uma divisão grande na sociedade da parte do Partido Comunista, e na altura eu era membro do Partido Comunista, era da direção do Partido Comunista. O que é que acontecia? Para o PCP, desde que Álvaro Cunhal, nos anos 60, escreveu Rumo à Vitória, fica muito claro o que é que o PCP fazia. Exatamente aquilo que se passava na União Soviética. E na altura, que se tinha passado na União Soviética com a Revolução de Outubro, na altura havia uma divisão no movimento comunista internacional. Havia os eurocomunistas, o Partido Comunista Italiano, o Partido Comunista Francês, o Partido Comunista Espanhol, que achavam que poderia haver uma transição democrática na base de eleições, e havia o PCP que achava, e está escrito, está publicado, era o programa do PCP, a Insurreição Popular Armada. Entendemos todos? Ou seja, o PCP nunca considerou que deveria existir uma transição democrática, nunca quis uma transição democrática. Aquilo que queria era instaurar em Portugal uma ditadura de esquerda, e daqui, depois do 25 de Abril, traíram imediatamente os valores que tinham consagrado nos princípios do movimento das Forças Armadas e iniciaram perseguições políticas, execuções, prisões políticas como nunca tinham existido até aí, e, portanto, ordens de prisão dadas porque sim e porque lhes apetecia, é muito pior do que aquilo que acontecia ao jeito da PIDE. E não estou a dizer que a PIDE agia bem, estou a dizer é que propriamente a esquerdalha não foi um exemplo. Quando eles vêm com gritos do Estado Novo, exatamente a seguir fizeram precisamente o mesmo. Quando se dá o 25 de Abril, o PCP diz, temos a Revolução Democrática Nacional feita, temos que avançar para o nosso outubro. Temos que avançar para a Insurreição Popular Armada.
E começamos a avançar para a Insurreição Popular Armada. No dia 25 de novembro, eu era responsável. Começaram a avançar com tudo aquilo que eu estava a descrever, ou seja, perseguições políticas, ameaças de fuzilamento, com tudo o que fizeram e que esta escardalha fez de limitação à direito da propriedade privada, invasões de propriedade privada, a reforma agrária da forma que foi feita vergonhosa, a traição que foi feita ao Alentejo, nacionalização da banca, retirar os valores e os direitos a toda a gente. Responsável pela UEC, que era uma tropa de choque, tal como os metalúrgicos, na CGTP. Aliás, quando Durão Clemente ocupa a RTP, ele lê um comunicado dos metalúrgicos apelando a que o povo saia à rua e peguem armas. É isto que ele está a ler e que ele lê. E que é interrompido através do cerco que é feito pelo general Ramalhianes e a emissão passa para o norte. Entendem claramente que se não tivesse existido por parte do general Ramalhianes, por parte dos comandos da Amadora, e que não tivesse existido uma revolta por parte dos militares de direita, que queriam consagrar os direitos que tinham sido previstos no 25 de Abril, entendem que nós basicamente nesta altura seríamos a Venezuela da Europa, seríamos possivelmente, aliás, nós somos o único país que continua a ter um partido comunista existente, e basicamente estes senhores foram dos maiores traidores à pátria, e o comunicado que fizeram por Durão Clemente, que é mítico e está disponível no YouTube por todo o lado, foi uma tentativa clara de assumir aquilo que era a grande visão de Álvaro Cunhal e do companheiro Vasco, não é? Que o companheiro Vasco queria tornar isto uma palhaçada. E portanto é interrompido aquilo que estava a ser feito. Eu, pelo meu lado, tinha os estudantes em várias casas de Lisboa à espera da indicação onde é que iríamos buscar armas nessa noite para nos juntarmos aos militares que, entretanto, com os quais se contava. Uma organização estudantil que tem armas e que as armas são cedidas por um partido, obviamente que isto é um ato terrorista contra a democracia, a favor da implantação de uma ditadura e da implementação de uma ditadura que é completamente surreal. Portanto, a primeira pergunta que eu faço é como é que é possível, mesmo após a revisão constitucional de 1976, como é que é possível um partido que defende um regime totalitário e uma ideologia totalitária como o comunismo, responsáveis por milhões e milhões de mortes, como é que é possível, com esta história, que este partido não tenha sido ilegalizado? O problema são os estatutos do Chega, percebem? O problema são se André Ventura tem mais uma vírgula de poder ou menos uma vírgula de poder. O problema são a forma como as conselhias e as distritais do Chega são eleitas e que já vamos não sei quantos congressos. Não é se temos armas ou se não termos armas e se tentarmos uma insurreição popular e que queríamos fazer o nosso outono e levantar aqui uma poeira de nos transformar numa forma de regime completamente diferente, e esta gente é legal. Este partido é legal, que ninguém sabe como é que é eleito o secretário-geral no seio do Comitê Central. Mas o que importa é a eleição que é transparente e clara de André Ventura, através das bases. Isto não é surreal? Isto não é completamente fora do normal que esta gente, 49 anos de celebração do 25 de novembro na próxima semana, e que isto continue a existir um partido comunista em Portugal? Isto é completamente surreal. Um partido que criticou, inclusive, a Ucrânia, e que tem um posicionamento em relação à Ucrânia completamente surreal. E aproveitar para dizer, em relação ao vídeo de ontem, houve algumas pessoas que questionaram se eu estava a defender Putin com a questão que estava a dizer no vídeo. Claro que não. Para mim a surpresa é porque é que Biden só agora anunciou o que anunciou depois de já existir um presidente eleito nos Estados Unidos. Se achamos todos que tem a legitimidade, que Biden tem legitimidade democrática para continuar a tomar estas decisões que afetam o mundo, mais nada. O resto, não existem aqui dúvidas do lado onde estamos. Na véspera do 25 de novembro, há uma reunião dos dirigentes do PCP, na qual Cunhal nos diz o seguinte, como dizia Lenin, e na véspera da Revolução de Outubro, ontem era cedo, amanhã é tarde, é hoje. E foi a partir daí que instalei os estudantes nas casas, e havia na margem sul e aqui em Lisboa, por todo o lado, gente à espera desse momento. Esse momento não aconteceu por uma razão muito simples. É que quando se contaram as armas, não havia suficientes. Quando se contaram quem estava de um lado e quem estava do outro, do ponto de vista dos militares, e como na altura dizia também Cunhal,
era preciso que do lado dos trabalhadores, para que o 25 de novembro ganhasse, estivesse pelo menos metade dos militares mais um. Não estavam. E, portanto, quando se percebeu que os paraquedistas não tinham aviões, tinham sido desviados os aviões, a região militar do Norte, o Corvacho tinha caído e tinha sido substituído por Pires Veloso. A região militar de Lisboa, o hotel tinha sido afastado e estava o Vasco Lourenço. Portanto, se começa a contar o que é que estava de um lado e o que é que estava do outro, obviamente mandou-se ir as pessoas para a cama. E os estudantes foram para a cama essa noite, em vez de ir para a Revolução. Em vez de ir para a Revolução, os estudantes foram para a cama essa noite. Isto é ou não é completamente surreal? Isto é ou não é uma retórica que eu não sei? Não sei sinceramente. Acho que se dúvidas existissem, este vídeo já é antigo, este vídeo não é novo, mas numa altura que estamos em cima da celebração do 25 de novembro, é importante refletirmos no posicionamento que esta gente tem, mesmo em relação à Ucrânia, o posicionamento que eles tiveram sempre presente, que de uma forma encapotada sempre defenderam o regime de Putin, mesmo dizendo que não é verdade e que não é essa a realidade. Toda a história do PCP é manchada, é suja e é má demais para ser verdade e para continuarem sem serem ilegalizados. E, portanto, ainda retomando o vídeo de ontem, as decisões que estão agora a ser tomadas pecam por tardia, apesar de eu ser favorável ao diálogo e à tentativa de paz, mas também sou inequivocamente a favor de que a Ucrânia não pode perder a guerra, não continua sem entender a posição da esquerdalha nos Estados Unidos, que depois de já ter perdido as eleições para Donald Trump tomar estas decisões. Mas o importante aqui hoje é perceber que se não fosse este homem que eu coloquei aqui na imagem atrás, em conjunto com outros militares que tivesse travado esta gente, teríamos aqui um problema muito sério. E se já assim sofremos um atraso significativo, se me perguntarem, mas estamos melhor do que há 50 anos atrás, óbvio, como diz o presidente André Ventura, se compararmos com o tempo de Marquês de Pombal, também estamos melhor do que Marquês de Pombal. Mas temos uma democracia ainda frágil, porque temos esta gente presente na democracia. E se a democracia tem que dar liberdade para que todos possam existir, ao contrário daquilo que hoje fizeram na Conferência de Líderes, que é nos tentar silenciar, também é verdade que ou respeitamos a Constituição ou não respeitamos a Constituição. E a Constituição é clara e refere aqui o impedimento de existirem partidos que defendam regimes totalitários. E se existem dois regimes que foram dantescos e os piores de sempre para o mundo, foi o nazismo e foi o comunismo, sendo que o comunismo inclusive tem mais mortes do que o próprio Holocausto. Portanto, era apenas para fazer este refresh de memória e para não esquecermos nunca Zita Seabra e deixarmos que Zita Seabra continue a pairar pelas nossas mentes com estas declarações, sabendo que esteve do lado errado, que afinal foi uma fácil transição de Zita Seabra do PCP para o próprio PSD, o que demonstra muita coisa e o que devia fazer também o Hugo Soares pensar um bocadinho, porque tendo sido vice-presidente do PSD, percebe-se que a determinada altura o PSD nunca foi um partido de direita, sempre esteve no centro-esquerda e que muitas vezes a sua sigla PPD foi buscar o pior do que a esquerda tinha em Portugal.